Então aqui vamos explorar um pouco dos textos no Photoshop. Aqui eu tenho uma ferramenta de texto que está pelo ícone do T, que é o padrão, né? Adobe. Quando eu fico pressionando, eu posso fazer um texto na horizontal, um texto na vertical e fazer máscaras de texto. Mas o que a gente mais usa é esse texto na horizontal, que é o mais usado para a gente compor alguma coisa. Quando eu seleciono aquele texto ali, aqui em cima ele me aparece as opções. Eu quero uma letra Arial, regular, 24 pontos e nítida, a cor e os espaçamentos. A gente tem dois tipos de textos básicos aqui que a gente trabalha. Se eu der um clique, eu vou fazer o que eu chamo de texto ponto. Então, o texto ponto ele não é um texto parágrafo. Ele compreenderia a área de texto só, a área onde eu estou escrevendo, e não teria uma caixa delimitadora de texto. Não quer dizer que ele não seja um texto, mas é o que a gente chama de texto ponto. Se eu quiser editar, seleciono o T. Quando eu me aproximar do texto, ó, muda o cursor, cliquei, seleciono o texto e aí posso fazer as alterações de tamanho. Aqui é 72 só para demonstrar, mas eu posso escrever, por exemplo, ali 100. Ou posso escrever 22. Então, posso escrever a unidade de medida que eu achar mais adequada. Então, isso é o que a gente chama de texto ponto. Sempre que eu faço um texto, ali meu painel layer já fica, a descrição da layer é o início do texto. Aí eu tenho um outro tipo de texto para compor alguma coisa, que eu posso selecionar ali, clicar e arrastar. Quando eu clico e arrasto, eu estou fazendo uma caixa de texto, ou seja, parte do pressuposto que eu vou ali escrever um parágrafo. E nessas versões, a partir da versão CC, se eu não me engano, a gente consegue trazer já, se é só para ilustrar, um texto do Lorem Ipsum. Então, se eu for ali em texto, eu tenho a opção colar Lorem Ipsum. Ele vai me trazer um parágrafo ali. Então, ele já me trouxe um parágrafo para demonstrar. O que eu quero estar fazendo nesse texto? Ele sempre vai pegar a última configuração, se eu não mudar, que eu fiz. Quando aparecer aquele ícone ali, quer dizer que tem mais texto. Ó. Se eu for mexendo ali, ele vai me mostrando mais texto. Mas aí depois a gente pode deletar o texto sem problemas nenhum, ele é só para ilustrar. Se a gente for trabalhar com grandes textos e quiser formatar, digamos que eu vou fazer duas levas de caixa de texto. Uma aqui e depois vou fazer outra. A gente pode fazer o quê? Como a gente faz no Word e em outros softwares de edição. Eu posso salvar os estilos de parágrafo. Então, se o ícone não se apresentar aqui, o ícone do painel, a gente vai lá em Janela e vai buscar estilos de parágrafo. Eu tenho também estilos de caractere, se eu quiser aplicar ali, mas no meu caso aqui eu quero estilos de parágrafo. Não vou usar esse aqui que já está aqui, eu vou pedir para criar um novo, e esse estilo de parágrafo novo, eu vou dar um duplo clique e aí eu vou editar da forma que eu quiser. Então, eu vou chamar ele de texto longo e vou mudar ali a fonte. Vamos botar uma fonte Verdana, tamanho 11, formatos avançados, pode deixar o idioma português, recursos e espaçamento, justifica totalmente. Aqui eu quero dar 22 pontos no recuo na primeira linha, e aí vocês podem ir fazendo composição, justificação e hifenização. Não quero hifenizar, ou seja, não quero separar ali as palavras. Vou dar um OK e ali está o meu texto longo. Esse texto longo, vou diminuir aqui para a gente aplicar, eu tenho que aplicar esse texto longo naquele parágrafo. Ó, então, tá ali ele, seta preta. Vou pegar o meu texto,
Ctrl A seleciona tudo e um clique no texto longo. Não aplicou ainda. Vamos dar esse apply ali. Vamos selecionar a caixa de texto. Ctrl A. Parágrafo. Agora pegou texto longo, parágrafo, texto longo. Pessoal, isso aqui é uma coisa que acontece às vezes, ele não pega de primeira, mas é a lógica, ó. Tem que selecionar o texto e pedir. Vou editar o texto longo de novo. Vou dar um duplo clique ali. Vejam que ele não pegou a formatação, mas eu vou lá. 10, ó, agora ele já pegou. Verdana. Em vez de Ariel, ela é um pouquinho maior, mais gordinha. Ali fica igual. E a justificação. Aqui, recursos e espaçamentos. Justificar totalmente. E na primeira linha eu pedi 22 pontos. Ó, ele faz aquilo ali. E aqui eu já vou mudar a cor. Vamos botar um tom de cinza, ok? Ó, então ali já tá aplicado o estilo. Isso aqui, claro, é para facilitar a minha vida. Então, texto básico, ó, vejam que agora só tô com a layer selecionada, ele já aplica, ó. E texto longo, texto básico e texto longo. Basta dar um apply ali, ó, texto básico e texto longo. Então, esses estilos de caractere veio para nos ajudar com o texto. O que eu posso fazer com esse texto de cima ali ainda? Vou pegar minha ferramenta de texto de novo, vou deixar selecionado ali, e a gente tem o que a gente chama de um texto sobre a ponte, que é o texto deformado. Se eu clicar ali, eu posso escolher um tipo de texto e mexer ali na configuração dele, ó. Então, posso pedir ondas, mexer na configuração e dar um OK. Ele continua sendo um texto, só que agora ele está com uma deformação ou distorção. Então, pessoal, são só umas dicas para a gente trabalhar com texto. Usem estilos de parágrafo quando vocês estiverem usando bastante texto. Lembrando que o estilo de parágrafo ele fica aqui para o arquivo PSD. Ele não vale para os outros arquivos que vocês forem criar.